aí, pessoal, nós estamos aqui para mais um podcast. Pode casar, sim. Nosso podcast que vai te levar para o altar. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos recebendo uma convidada muito especial. Calma, não vamos falar ainda ainda não. E nós estamos nesse lugar maravilhoso que é o Restaurante Potenza aqui na nossa cidade, que acolhe inclusive muitas cerimônias de casamento, cerimônias intimistas, agradáveis, casamentos diurnos. Aqui é um lugar de muita felicidade também. E quem é nosso convidado especial, Felipe? Vamos se apresentar, né? É verdade. A gente fica tão ansioso que a gente acaba pensando no convidado, mas não pensa muito na gente. Gente, então, eu vou apresentar ela, não me apresento. Isso. Eu tô com ela, Kellen Freedom, cerimonialista. Esse apelido que ele me bota. Kellen Freire, ela é cerimonialista, assessora, ela dá o jeito, ela resolve o seu casamento. Então, você quer casar, procura ela que ela resolve o seu casamento. E eu estou aqui com o Felipe, que representa Relevante Foto e Filme. Kézia não está aqui conosco hoje porque está atendendo os clientes. Sim. E ele aqui é quem faz essas fotos lindas, românticas, cheias de sensibilidade e sentimento que vocês veem por aí. E quem é a nossa convidada, Felipe? Ela, que eu vou dizer pra vocês, que quase ajudou a Deus a decorar o Jardim do Éden. Nossa, mãe! Olha aí, eu joguei lá no alto, sarrafo. Mas a gente tá com ela, decoradora. Ela é mãe, ela é mais o que, Kelly? Ela é nossa, eu falo pra ela, né? Nossa, além de decoradora, ela é uma pessoa que nos ensina a cada dia. Trabalhar com ela é também adquirir conhecimento, prática, e ela encanta e realiza sonhos assim, ó. Muitos por aí. Muito fácil. Rosileia Rocha. Gente, fala um pouquinho pra gente aí. É uma apresentação. Não é? Obrigada pelo carinho de vocês. É muito bom estar aqui com você. Nosso coração fica cheio de alegria em poder te receber. Não, o meu é que tá aqui muito transbordando, né? Porque é uma experiência nova. E eu falei assim, gente, e se acontecer alguma coisa? Eu não corresponder a expectativa. Não, com certeza. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Trabalhar com vocês também é fácil. Trabalhar com vocês também, por serem pessoas muito agregadoras, organizadas, comprometidas. Pra gente que é profissional nessa área de festa, ter um profissional que a gente já fica tenso, né? Felipe e Kézia vão chegar e tá tudo pronto. E fica a Kelly naquela organização desde cedo. Então, é um conjunto, né? Eu acho que a gente acaba somando uns com os outros. Eu te ajudo a você fazer os melhores registros e você me entrega prévias rápidas também. É isso, gente. É um ajudando o outro. Não tem como trabalhar por si. Rose, conta pra gente, acho que é a maior curiosidade. Muita gente sempre, acho que tem esse desejo de saber como que você começou a decorar. De onde partiu? Você sempre teve esse desejo? Foi uma coisa que nasceu no seu coração subitamente? Então, eu sou empresária desde então, né, há 22 anos. Eu tive um restaurante por 22 anos, na verdade. Então, eu já estou no ramo de empreender já há um bom tempo. E lá no restaurante, as pessoas gostavam muito da nossa comida. É uma delícia, então, eu já comi muitas vezes. Então, eles queriam muito comemorar os aniversários lá com a gente, jantar à noite, porque a gente abria, né, durante o dia, só funcionava para almoço. E aí, eu tinha os meus funcionários que já trabalhavam com buffet, né, com outros profissionais em campos, que até já são bem relevantes. Alguns não estão mais aqui, né, já faleceram, mas o pessoal da antiga, né. E aí, eu falava para eles fazer como e o quê, porque eu sempre gostei de desafio, mas não sabia como começar. E aí, a gente fez o nosso primeiro evento lá no restaurante, começou com o aniversário. E depois eu tive uma cliente que eu costumo dizer que foi a corajosa, né? Porque não tinha uma foto, gente. A precursora. Quem hoje entrega um sonho na mão de uma pessoa que você não tem uma foto para você ver o trabalho, o material que tem, nada. E ela, não, o mais importante para mim é a comida. E aí nisso que a gente começou a trabalhar com a comida, a gente começou a correr atrás, né, de objetos de decoração, de mesas e tudo. Só que naquela época, as mesas eram confeccionadas com tecido. Então você não tem essa produção de espelho, de madeira nobre, nada disso, gente. Era tudo com tecido. Então eu comecei a comprar meus primeiros materiais de tecido
para poder fazer esse casamento. E a gente, assim, realizou o nosso primeiro evento. Você tem objetos desde aquela época Eu já? tenho objetos guardados desde aquela época, não me desfiz, eu não tenho apego, mas eu tenho dificuldade, assim, de me desfazer por um preço que não é justo, né? Então tem uma memória, tem Memória uma memória afetiva, né? e aí algumas coisas ainda estão comigo. Mas até os tecidos, que eu tô tentando ver, né, fazer uma doação, porque não é possível, não tem mais lugar para guardar muita coisa, né? Gente, isso que eu, tipo assim, eu fico pensando, como você guarda tudo isso? Como que funciona todas essas peças, o seu A gente acervo? tem 2 galpões. A primeira vez que eu fui a um lugar desse, onde ela guarda, eu fiquei assim, é muita coisa e muito organizado. A gente tem 2 galpões que a gente divide, né, nossos setores, né? A gente divide o setor com adornos e miudezas, que eu chamo, que são todos os adornos, que são todas as peças, todas as almofadas, toalhas, tudo isso, castiçais, tudo isso a gente vai fazendo assim. A gente divide e tem um outro galpão que é todo do mobiliário. Então lá a gente tem mais funcionários pesado, que né? que carregam os caminhões do pesado, e a gente tem o funcionário que já trabalha comigo há 18 anos, que ele sabe de olho fechado onde cada objeto fica, e é tudo muito setorizado. Então todo o nosso acervo, ele é embalado, né, em caixas de madeira, tem a parte do vinil, tem a parte também do couro, das caixas, dos potes, né, também plásticos, que aí tem objetos que não tem necessidade, né, de tanta proteção para não ter quebra, mas precisa estar armazenado adequadamente. Isso faz toda a diferença, né? Porque quando vocês olham um mobiliário num evento e veem, nossa, esse mobiliário é bonito, é bacana, é porque esse mobiliário É não é bem como um móvel cuidado, que está na é bem nossa cuidado. casa, que fica ali o tempo todo. Ou seja, É uma mudança. É uma mudança. Ele vai e volta fim de pro semana. caminhão, então por isso é esse cuidado. E por isso, gente, que às vezes é tão trabalhoso a gente ver o processo de montagem de um evento, né? Não começa só ali quando tá pronto, chegou, colocou. Tem muita coisa por trás. Né? Por trás a gente fica envolvido com o evento durante uma semana. Dependendo do tamanho do evento, você monta ele com 3, 4 dias. Só que para isso tudo, chegar até o local, existe um processo que é a separação, a higienização de todo esse material. Como existem eventos diversos, então a gente tem assim, a setorização lá acontece por tipo de adorno. Então a gente tem um setor só de vasos, tem um setor só de potiches, que são os adornos, tem um só de peças, aí as peças são separadas também por tipos de peça. A cristal, metal, se o metal é escuro, se o metal é cobre, se o metal é dourado, prataria, você tudo. sabe aonde tá tudo. Assim, eu ajudei a Você, por organizar exemplo, isso uma vez no ano. Mas você lembra de imagina, tudo, tipo assim, tudo. Não, lembrar de tudo é muito forte. Tipo assim, como que você faz se na hora que a noiva chega assim, eu quero começar a ver a decoração do meu casamento. Aí você vai apresentar as coisas pra noiva. Como que você lembra de tudo? Ó, isso aqui vai ficar legal nisso aqui, eu tenho um negócio aqui que vai ficar legal. Como que você lembra disso tudo? Como você faz esse gerenciamento, assim? É interessante essa pergunta. A gente começa pelo estilo. Eu ia fazer essa Então, pergunta. assim, a gente começa pelo estilo que ela deseja. Se ela quer um estilo boho, se ela quer um estilo mais rústico. Traça se ela o perfil daquela cliente, Exatamente. né? Aí, na entrevista, a gente começa a traçar o perfil, depois para gerar o conceito, aí vem o processo de criação. E aí tudo é baseado em cima do acervo que a gente tem ou potencializar alguns clientes que de um ano para o outro a gente sempre está renovando o acervo. E ela gosta dos desafios, tá? Ela gosta de estar sempre procurando coisas diferentes. E as noivas dela já ficam nessa expectativa de repente pensar assim, não, eu vou pensar nisso No evento aqui, vai ser como? mas lá na frente, quando ela monta alguma coisa diferente, elas mudam. Não, eu já proíbo, pelo menos com um mês de antecedência, verem qualquer postagem no Instagram. Porque elas querem mudar. Isso aqui tá muito lindo, o que chegou agora, muda, eu quero mudar. Salvo quando eu realmente quero apresentar algo diferente, porque como todo ano o acervo da gente é renovado, eu deixo bem claro nas entrevistas de todos os anos, caso a gente venha adquirir algum material que esteja dentro do seu perfil, do estilo que você gostou, do seu estilo, porque cada cliente é cada casamento é único, a gente vai fazer. É óbvio que a gente tem, assim, uma linha de pensamento de não querer repetir muita coisa. Então, Sim, assim, sim. por mais contemporâneo que o evento seja, e como a gente trabalha em diversos lugares, que eu acho que esse é o grande barato, é você cada dia estar num lugar, cada semana você está num lugar. Não, e às vezes, tipo assim, num final de semana você faz 2 festas até no mesmo lugar, né? Já tive isso, de fazer no mesmo lugar.
E já tive também desafios, maratona de 4 casamentos na semana. Nossa! Diferentes. Por esses dias aconteceu mais ou Nossa. menos isso, né? Exatamente. Uma semana atrás, eu tive 4 lugares diferentes. Um numa fazenda, um num lugar aberto, mas que não era uma fazenda e nem era um sítio, era só um lugar aberto. Um outro que é um aras e um outro que era dentro de um restaurante. Total proposta E de uma semente diferente. noite, uma noite e 3 no entardecer, puxando pra noite. E assim, totalmente diferente. Um todo clássico branco com toque de azul, um terracota, um colorido, né? E um outro colorido com algumas coisas específicas. E assim, o que mais me deixa tensa é quando o meu cliente é arquiteto. Porque eles têm. Nossa, real. Gostam de se Quando a noiva é envolver. arquiteta, quando o noivo é arquiteto, enfim. É questão de medida, por questão de entendimento, né? Projeto, de projeto, de misturas de material. Então, assim, o estilo que eu mais gosto é o estilo Aí eu ia te contemporâneo. fazer essa pergunta. Qual é o estilo que você mais gosta de decorar? Qual é aquele que você pensa assim, nossa, vou desbravar aqui, vou fazer uma coisa muito legal, que mais, assim, te Me dá mais motiva? liberdade, né? Então, antigamente, assim que começou a fazer o Borro Chique, era um desafio. Porque eu comecei a estudar profissionais nessa área, inclusive, né? Comecei a buscar decoradores renomados no Brasil e fora que faziam esse estilo, porque era tudo muito novo. Eu me sentia incapaz de fazer. Foi uma noiva que ela escolheu uma casa muito bonita, que era um salão de festa bem intimista, mas era uma casa, tinha piscina, uma área verde, e a cerimônia sendo local. E a casa já tinha alguns elementos bem antigos, clássicos. E aí eu comecei a entender que o borro permitia a gente fazer essa mistura, mas também a gente não pode simplesmente chegar e achar, porque pode fazer e misturar as coisas sem sentido. Tudo tem que ter uma leitura. E aí, isso foi o grande desafio, foi o borro. E aí, logo agora, já tem uns 2 anos, nós começamos a trabalhar com o estilo contemporâneo. Então, a gente começou a buscar móveis que façam essa leitura da contemporaneidade, objetos, adornos, e eu comecei a gostar porque ele te dá liberdade. Te dá liberdade de criação, te desafia também, eu sempre gosto de desafio. E é muito engraçado assim, porque a gente sempre busca algo atemporal, né? Até na fotografia, na fotografia e no filme, a gente pensa em algo atemporal. Mas assim, a temporalidade tá também ligada à época, porque você casou naquela época, como era aquela época? O que acontecia naquela época? Então você, real, traz também coisas, sentidos da época que você tá vivendo pra ficar atemporal. Então, assim, não é só a gente pensar assim, algo temporal, a gente tem que usar coisas que vão ficar lá, 2050 vai estar na moda. Não, é você trazer as coisas eu acho que daquela isso época também é muito a personalidade, porque eu vivi nessa época, por exemplo, e eu escolhi esse estilo. Esse estilo, mesmo sendo algo muito característico dali, se tem a ver com quem é a pessoa, ela vai gostar em qualquer tempo. Sim. Se ela não seguiu apenas porque... Uma escolha profissional, mas é algo que tem a ver com eles. Com a pessoa, vai marcar. Noivos. Eles ficam um pouco perdidos, eles ainda não sabem qual é o estilo. A maioria não sabe qual é o estilo que quer. Vê uma referência, por isso que você peça uma inspiração. Você tem alguma inspiração? Legal. De preferência do nosso trabalho, porque fica muito mais fácil, agiliza o processo até de prévias, de orçamento, que todo mundo corre, todo mundo quer pressa, tem pressa. Mas eu sempre acho assim, algo que tem a ver com você. Não se preocupa, porque alguns se preocupam com a tendência. Isso. Porque existe essa questão, né, do que está se usando, porque eu não quero correr risco de fazer alguma coisa que não está usando. Mas eu sempre levo os noivos a entenderem que o evento é deles e que existe uma coisa que precisa estar impressa dentro do casamento, que é a personalidade deles. Se um convidado chega lá num casamento, imagina, chega lá no casamento, eu acho que eu estou no casamento errado, ou eu estou no lugar errado, que não tem nada a ver com a pessoa. Então tem que ter uma história, tem que ter uma memória, tem que valorizar, né, até o que eles priorizam. E eles também priorizam. Tem noivo que prioriza pista de dança, tem noivo que prioriza decoração. Então a gente está ali para poder apodar as arestas e também trazer um equilíbrio para tudo isso. Eu até atendendo há pouco tempo, eu falei isso com uma noiva. Eu falei assim, não existe o que é mais importante no casamento. Eu acho que quando a gente fala assim, porque a comida é o mais importante pra gente, não pode faltar comida. Eu falei, sim, a comida não é porque é o mais importante. É a obrigação do anfitrião receber bem. Então, você vai convidar alguém para sua casa, você não vai convidar alguém para poder, sei lá, almoçar na sua casa e faltar comida.
Você não vai convidar alguém para lanchar e faltar o lanche. E da mesma forma, né? Quando você Casamento recebe é na assim. sua casa, você organiza a sua casa, você põe um arranjo de flores, você arruma as almofadas. Eu Você falo quer sempre receber isso, bem, você é. quer receber bem. Então, na verdade, o casamento a gente não pode colocar como prioridade só um ponto. Tudo é importante. Então, Tudo por é isso que eu importante. acho que o equilíbrio, acho que como profissional, a gente precisa levar os noivos a ter esse entendimento que é necessário ter equilíbrio em tudo que se escolhe. É óbvio que existe noivo que fala assim, não, eu considero assim, a fotografia e o vídeo mais importante para mim. Falei, então você tem que ser uma das primeiras coisas que você tem que escolher, porque só faz um. Não é como é que o profissional está em 2 casamentos no mesmo dia. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Até acho que se vai fazer um na hora do almoço e um outro à noite, tem que ser muito especial, porque eu acho que vocês têm uns 13 horas, no mínimo, né, de envolvimento com o cliente. De preparação da sua casa, até você sair, até fazer a cobertura. Equipamentos, preparação dos equipamentos, tudo demanda tempo. A gente tem baterias, carregar as baterias, não consigo... Contar com imprevisto. Então, assim, tem todo esse processo que eu acho que, como a gente trabalha, as pessoas, teve uma vez um cliente que falou assim, você só trabalha no fim de semana, né? Ah, Aí você quem bom. dera. Quem dera. Eu estou querendo um trabalho Meu desse. Você pai. me avisa quando você avisa, encontrar. me avisa. Né? Te aviso, né? Porque, gente, eu trabalho de segunda a segunda, sábado, domingo, que eu tiro de fato para ficar com a minha família, para ter um descanso, para renovar minhas forças, minhas baterias. E também eu tenho, né? Eu sou de igreja batista. Então eu gosto de estar no culto de manhã, gosto de estar no culto à noite. É meu, não é um ritual, não é uma religiosidade, mas é uma necessidade que eu sinto de estar ali. Então Nosso eu conforto, tiro domingo para mim e para minha família. E aí eu trabalho de segunda a sábado pensando nas pessoas. Eu tenho me lutado para poder ter uma rotina que não seja uma rotina que eu consiga adequar a agenda dos meus clientes, que são diversos, né? São diversas profissões, mas que haja um respeito também de que eu tenho também o direito de ir ao médico, que eu tenho o direito de ir ao dentista, que eu tenho o direito de almoçar. E de descansar também, né? De tirar uma gente. soneca. Porque a gente que trabalha com eventos, geralmente a gente não tem feriado. Não tem. Difícil, não tem final de Ó, semana. feriado, eu trabalhei montando evento. Exatamente. A gente gosta? Não, mas é uma necessidade. Se você escolheu, eu acho que quando você a minha profissão foi uma escolha. Quando eu era comerciante, né? Então eu vivia num ramo completamente diferente. Trabalhava de segunda a sexta até 4 horas da tarde. Mas quando mais nova, né? Eu tinha muitas tarefas religiosas, né? Na igreja. E as tarefas, por incrível que pareça, eram de eventos. Já tinha ali Já chamada. tinha ali um chamado, né, para evento. E o meu pai é muito festeiro. Então, desde pequena, na minha casa, mesa posta, com muita comida, festividade de fim de ano, Natal, então, que reunia a família toda, né? Eu não sou campista, então vinha gente de fora. E aí, eu cresci nesse meio de tudo, dessas comemorações. Só que no meu casamento eu não tive festa. Eu ia te perguntar, como foi o seu casamento? Eu não tive festa porque foi um período que meu pai financeiramente não tinha como arcar. E eu e meu noivo, né, atual, meu esposo, há 30 anos, resolvemos então capitalizar para nossa casa, né, nosso início de vida. E aí era uma época muito difícil, né? A gente tinha acabado de sofrer um assalto e levaram um bem que ia ser a entrada do nosso apartamento. Nossa. E aí a gente escolheu, falei, não tem como fazer festa. Mas meu pai sempre arrumou um jeitinho. Imagina festa dentro de casa, entendeu? Aquela coisa bem simples. Uns salgadinhos, refrigerante, para depois da igreja, depois, né, do casamento, da cerimônia, vir pelo menos fazer uma despedida e um bolo, né, na mesa da sala, com aquela toalha de renda da casa. Então, assim, eu tenho muita história. Mas é uma memória boa. É uma memória você boa. sente, A memória né? boa também, que só ficou na mesa, o chuvisco e o bolo. Porque os doces não tinha bandeja para arrumar. Então a gente ia arrumar de qualquer jeito, se arrumar em cima da mesa mesmo. Mas aí a gente deixou guardado que tinha umas visitas em casa, né? Em cima da geladeira, assim, nas caixas, tudo fechado, como chega no casamento pra gente, né? Aí eu tô vendo as minhas fotos de casamento e não vi os doces na mesa. Foi uma curiosidade que eu tive depois, né? Depois de receber as fotos, né? Eternas do casamento.
E aí, minha mãe explicou que como tinha muita gente de fora, dentro de casa, se botasse, arrumasse os doces antes de ir pra igreja, porque também, detalhe, não tinha ninguém pra arrumar, era a gente. Era a vizinha que fazia bolo, que fez meus 15 anos, que fez o bolo do meu casamento, que fazia o chuvisco também, que fazia os doces. Era tudo a mesma pessoa. E aí eu não tive os doces na mesa. Então hoje. Hoje, aí, não Hoje tinha eu quero doce em muito doce bandeja. na mesa, Hoje tem gente. muito. Hoje, quantas bandejas você tem, Elza? Ah, bandejas são infinitas, não sei assim, presumir quantos que eu tenho assim. Mas eu falo para as minhas noivas, quando elas falam assim, a quantidade de doce na mesa. Eu falei, gente, o tamanho da mesa, não é a quantidade de convidados. Às vezes você tem uma mesa com a noiva, que é uma mesa muito arrumada, muito bonita, e é de 6 metros. Mas eu não tenho nem 100 convidados, vamos imaginar. Mas a mesa para fazer A mesa a pede fotografia mais. e a foto tem que ficar bonita. Então a mesa pede mais. Então esse protocolo de quantidade que a internet posta aí não vale muito para mim. Então hoje eu fico assim, quero mesa farta, quero mesa bonita, entendeu? Mas não é nenhuma frustração que a minha não teve, são lembranças só apenas. Me dizem que Engraçado. eu sei que vai ser difícil, né? Até, mas de todos os casamentos que você organizou, algum marcou mais? Algum tem uma história diferente? Conta pra gente. Então, assim, o que marca E se você né? consegue lembrar quantos foram? Assim, quantos casamentos eu não fiz essa conta ainda. Mas este ano, comemorando 22 anos, eu falei que eu vou tentar Contabilizar. né, contabilizar isso. Mas o que marca a gente, acho que todo início de qualquer carreira que marca a gente é quando é o primeiro. Então, o primeiro da pessoa que acreditou, sem ter uma foto, gente, sem ter nada para mostrar, nenhum objeto, nada, me marcou bastante. Essa relação de confiança, de entrega, foi muito importante para o meu começo. Porque dali eu comecei a fazer outros, porque aí eu comecei a ter as fotos. E 2 meses depois, foi uma festa até relativamente grande, 250 pessoas. Né? E assim, para quem nunca tinha feito nada, a gente começava com 250 pessoas. E outra coisa, fazendo decoração, fazendo buffet, e dando nenhuma de cerimonialista, porque a igreja, eu não fui à igreja, mas ali na festa, toda aquela organização, eu dava aquele suporte. Não existia ainda essa palavra cerimonial. Então, eu dava todo aquele suporte. E um fato interessante desse casamento foi, eu estava tão empolgada com esse casamento, eu estava tão ansiosa para esse casamento acontecer e ver o resultado, que 2 coisas me marcaram nesse casamento. Uma que eu esqueci meu filho, né, de 1 mês de idade, que amamentava. Né, eu amamentava, levei ele para o evento, claro, eu e meu marido fomos juntos, e eu também não dirijo, então ele foi para me dar o suporte com o Pedro. E aí eu deixei o Pedro bem assim, da minha vista, na porta da cozinha, assim, que ficavam os banheiros, com no carrinho. Só que o DJ começou a tocar, né? Eu cheguei cedo, arrumar tudo, deixar tudo organizado, comida chega, você vai organizar, tinha mesa de sustentação nessa época também. Aí eu deixei o carrinho próximo, daqui a pouco o DJ, era um salão de 2 andares, daqui a pouco o DJ, a música era lá em cima, aí o DJ começou a tocar. Eu falei, mas Pedro não vai acordar, Pedro só acorda, que já acostumado, né? Eu ministrava louvor na igreja com o Pedro na barriga, então era muito barulho, eu ficava sentada no primeiro banco, eu nunca botei essas coisas em criança. Já preparava para o meu ambiente. E aí, um garçom chegou para mim, que deu a hora dele mamar, na verdade. Aí chegou para mim e falou assim, Dona Rosilé, tem uma criança chorando ali perto do banheiro. E a gente faz o quê? Eu falei assim, você vai de mesa em mesa, procura saber quem foi a pessoa que de repente está lá em cima até dançando e esquecendo o filho aqui embaixo. E aí ele também vigia que no banheiro, né, era só uma cabine de banheiro feminino e masculino. Falei, de repente a pessoa tá até ali no banheiro, gente, ela vai sair do banheiro. E continuei na cozinha, naquela agitação com o pessoal da cozinha. Daqui a pouco vem meu marido com meu filho no colo, chorando, berrando. Aí ele, vai embora agora, você esqueceu o menino tá chorando aqui. Aí eu olhei, o garçom olhou pra minha cara, porque ele tava imediatamente do meu lado, o marido acabei de falar. Aí eu falei assim, é meu filho. É meu. Aí eu fui. Isso foi um fato muito inusitado, que marcou muito a minha carreira. Aí eu fui pro carro, dei mamar, mas não fui embora. Eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, meu primeiro evento, eu quero ficar até o final. E aí o Pedro acalmou, voltei pro evento. Ao voltar pro evento, eu ia fazer o casamento da irmã dela 2 meses depois. Ao voltar pro evento, um parente dela me procurou e me perguntou se eu tinha disponibilidade, que ele gostou muito da minha comida, gostou da arrumação, se eu tinha disponibilidade para fazer o casamento da filha dele. Que ia ser no próximo ano, Automóvel Clube, 600 pessoas. Nossa, mãe. Aí eu falei, vambora, eu tô aqui. Sem ter condição, assim, né, de atender.
porque eu não tinha esse material Assim, todo. a primeira mas coisa aí que se fui. pensa assim, eu tenho um ano pra resolver isso. Até lá. Eu tenho, mas assim, na hora foi muito assim, da emoção, do empreendedorismo, de se Sim. lançar mesmo nos desafios. Deus vai eu sempre prover. E aí eu acreditei. Aí quando eu cheguei a casa que eu contei meu marido, ele, quê? Como que você Como fez que isso? você fez isso? Você não tem toalha suficiente, você não vai pra fazer isso e tem que fazer uma decoração diferente. Eu falei assim, Deus Mas proverá. eu terei, Eu eu falei assim, terei. isso eu nunca sofri com antecipação. Sempre via uma luz lá no fundo do Deus túnel. provê todas as coisas. Esse foi um evento que mais me marcou, mas um evento que teve um desafio maior na minha vida foi em 2019, que foi o evento na Usina do Queimado. E era um lugar que eu queria muito trabalhar, porque era um lugar que me desafiava muito por ser um lugar industrial. E a gente estava no auge do Borro Chique. E uma cliente me procurou, era uma festa relativamente grande, mas uma cliente exigente, que tinha pouquíssimo tempo, não morava em Campos, e a gente tinha muitas conversas através do WhatsApp, de videochamada. E eu comecei um processo 2019 de estudo. foi antes da pandemia, Foi né? antes da pandemia, em 2019. E foi, assim, um divisor de águas para mim esse casamento, porque a gente fazia borro, mas a gente meio que teve uma visualização maior do que era o borro e do nosso trabalho. E a gente desmistificou essa coisa de que existe um padrão para ser feito. Então a gente trabalhou com uma diversidade enorme de imóveis, a gente fez uma aquisição enorme, a gente fez um investimento na época de quase R$100 mil para poder trazer um mobiliário diferente, trazer aéreos diferentes. Então a gente colocou 2 aéreos com 100 lâmpadas de filamento cada um sobre o buffet. Eu virei uma noite trabalhando. Então a gente começou numa terça-feira, a gente finalizou a retirada do material numa outra terça, levamos uma semana entre planejamento, execução, montagem e a finalização. E eu virei uma noite porque eu estava assim muito empolgada e era um evento muito personalizado. Então eram 12 metros de mesa de doces. A gente tinha todo um orgânico de 8 metros de uma mesa de comida que eu queria fazer pessoalmente. Então eu fui garimpar os troncos, que ela tinha me mandado algumas inspirações. Eu fui garimpar os troncos numa fazenda aqui. Eu lembro que você me contou essa história. E aí o Elinho chegou na madrugada, foi ainda período de colação de medicina. E aí o Elinho que chegou, eu lembro que o Elinho, nosso florista, chegou e falou assim, olha, você deixa todas as peças no lugar, que eu vou para a colação da minha sobrinha, que ela me considera como um pai, e eu não posso faltar. Por volta de 1h30, 2h, eu chego depois da colação e eu vou colocar tudo, porque as flores, na sua maioria, entrar em buquês, em vasos. Mas eram muitas mesas diferentes. Eu tinha feito o que eu gosto de fazer, pouca coisa, né? Coisas de bem assim, comum, né? Então, para não dizer o contrário. E aí a gente assim, não, mas ele não vai saber o que eu quero. Eu não sei se ele vai conseguir colocar do jeito que eu quero. E eu comecei a esperar o Elinho. Nisso que eu esperei o Elinho chegou com uma equipe grande. Saiu de lá 4h30 da manhã. O meu pessoal tinha ido embora 00:30. O segurança chegou, fiquei com ele e os sonzinhos dos gambás. Que eu nunca vi. Aí eu fiquei lá. Aí eu amanheci o dia lá, né? Virei a noite, ele foi embora, perguntou, você vai ficar aí? Eu falei, vou. Aí, na madrugada, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, de paz, para poder o processo criativo vir. E aí eu fiquei lá me distraindo, né? Colocando os botânicos na mesa de comida, eu queria fazer aquilo pessoalmente. Quando uma pessoa entrega um sonho, né, pra gente, a gente fica imaginando o que a expectativa da pessoa quando ela chegar. Eu aprendi uma vez, tem um cerimonialista, né, lá do Rio, que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. E aquilo eu levo para a vida. O óbvio não surpreende ninguém. Verdade. Então, eu já ouvi ele falar isso com também. tudo isso no contrato, com tudo que você tem no contrato, vou cumprir só o que está no contrato. Então, eu carreguei isso para minha vida profissional. E eu estou sempre fazendo além do que me pedem. Então, isso não é chegar na semana do evento e falar assim, olha, por eu pensar um pouco mais, ou por eu criar alguma coisa diferente que a gente não tinha combinado, você vai me pagar mais por isso. Não tem isso. Né? Eu jamais faria isso. Mas é o fato de ver o brilho nos olhos das pessoas, de receber a mensagem no dia seguinte. Quando eu posso aguardar a noiva, quando a noiva se arruma no local e que tem, eu sou muito apaixonada por esse encontro. É muito gratificante. E quando, no dia seguinte, né, que quando não dá para ter esse encontro, e no dia seguinte você vê o carinho que a pessoa se preocupa, logo na primeira hora do outro dia, que poderia estar todo mundo cansado, né, tá indo pelo de mel, preocupado com outras coisas, você recebe uma mensagem, olha, sem palavras, isso e aquilo. Por isso que lá no meu feed eu tenho
um depoimento de todas elas. Eu faço questão de printar, aí algumas têm áudio, né? Que algumas gravam. E de reportar esse carinho. Toda vez que eu posto no Instagram a festa, eu também coloco lá nos depoimentos. E assim, não tem preço de chegar e ver. Então, nesse dia eu também era convidada. E eu só consegui chegar na festa, né? E no outro dia aconteceu o que rola, né, no dia da execução, que é a confeitaria, as flores, mais flores, que, né, tudo que se leva de véspera, né, tudo que pode levar. Aí chega o buffet, é muito fotógrafo, filmagem, né, que vem para fazer os takes. Então a gente tem que começar na limpeza, a limpeza fina, né? Que a limpeza bruta a gente já tem antecipadamente. Mas a fina, que é uma poeira, que é uma coisa que cai no chão. E a gente vai se ajustando e tal. E aquela conversa com o cerimonial. E o cerimonial chega trazendo várias coisas pra gente. Então a gente ajusta tudo. Para que tudo corra bem, né? E tudo funcione como uma engrenagem, que é uma engrenagem. E aí eu saí do evento e eu, sinceramente, eu sem dormir, já virada à noite. E ela falou assim, olha, eu faço questão, né, que você venha. E foi uma noiva que ela ia lá levar lanche pra gente. Ela morava em outra cidade. E ela chegava assim, ela chegou na quinta-feira da montagem, tinha uma surpresa pro noivo, a gente acabou fazendo, que ele priorizava as bandas, eram 4 bandas na festa. E ela priorizava a decoração, então aquela história do equilíbrio. E aí rola um ciúmezinho quando os dois participam muito. E aí a gente fez uma surpresa para ele, que ele ficou super apaixonado, que foi o bar dele, o cantinho do boteco. Então, ele tinha um jargão, só entra quem aguenta. E aí a gente fez um blackboard atrás do barman. E com essa frase. Isso dá toda a diferença. Eles se surpreendem, né? E os amigos, porque aí eu acho que isso é o mais legal. Porque como o casamento é pro casal, mas é para os convidados. Então, quando o convidado chega e vê aquilo ali, fala, é a cara dele. Aí dá toda e eles se divertem mais e há toda uma interação. E esse cantinho do boteco ia ser uma parte da festa que não ia ser aberta logo no início. Existia o bar, né, do barman, né, o bar de drinks, que era um bar fixo local, e existia uma área que tinha uns freezers, né, verticais, cheios de bebida, que essas bebidas seriam liberadas à vontade, além das chopeiras, tinha as Heineken's, e ele gostava muito da Heineken, então ele tinha duas geladeiras com a Heineken, que ia ser liberada, o chopp também ia ser liberado, e a outra cerveja estava rolando na festa normal. E depois ia ter uma apresentação de uma banda, né, de pagode, que era também convidado dele. E estava todo aquele ambiente ali sendo aguardado no momento que ia ser liberado. E aí, nesse bar, atrás do bar, eu me lembro que na mesma semana, eu tinha feito uma decoração na casa de um cliente, de um condomínio, que eu já tinha feito o casamento dele e era o aniversário dele. Ele queria muito mobiliário. E ele falou, não, você não pode me deixar e tal, faz aqui para mim. E eu falei, ai, faço, não faço. E era uma pessoa, um casal querido também, e eu fui fazer. Ele recebe muito. E na área que ele estava inaugurando também, a área gourmet dele. E na área gourmet dele, ele tinha lá umas prateleiras, que era uma sala também que existia mais reservada para TV, e logo interagir com a área aberta. Tinha umas prateleiras que ele teria que colocar umas bebidas caras. Conhecendo os convidados dele, ele falou na inauguração, aí ele me explicou, eu não vou colocar as bebidas caras. Em compensação, eu tenho muita garrafa de Heineken, então eu vou decorar isso tudo aqui, e era um ambiente todo preto, com a garrafa de Heineken. Aí eu falei, tá, e depois, o que você vai fazer com essas garrafas depois? Aí deu um estalo, lembrei da minha produção, né, na usina. Aí eu falei, o que você vai fazer depois com essas garrafas todas? Vai pro lixo. Eu falei, não, o lixo lá da usina. Eu vou vir aqui, pegar o mobiliário e vou levar as garrafas todas. Aí levei umas caixas, levei as garrafas com maior cuidado. E ali a gente preparou várias prateleiras. No meio tinha um blackboard com esse jargão dele e mais outros desenhos, umas outras frases. Nossa, e do lado nós confeccionamos várias prateleiras, parafusamos lá na parede lá da usina. E aí a gente fez assim, aquela parede de Heineken, assim, e ele, quando chegou, ele não acreditou. Então, assim, existem desafios. Esse foi o meu maior desafio, foi o maior aprendizado. Foi muito legal. A quantidade de convidados interfere diretamente na decoração, no caso, para você, então, né? Sim. Espaço e número de convidados e como que o cliente quer receber. Aí, por exemplo, se o lugar ele já tem algum mobiliário, como que funciona esse lance de você ir ali junto com o mobiliário? Então, quando o cliente quer adaptar, embora a gente trabalhe hoje, né, a gente tem mais de 18 mil itens no nosso acervo. Então, hoje a gente trabalha 100% com o nosso acervo.
né? E o meu esposo, que trabalha comigo na logística e no financeiro, ele está dizendo assim, já temos que começar a ver outro galpão. Nós temos hoje, o transporte é nosso, né? Nós temos nossos caminhões, nossos galpões, então a gente vai sempre adaptando tudo que tem dentro deles. Só que quando você chega num lugar onde você já tem um acervo, que você tem que adaptar o estilo, muitas das vezes esses móveis não conversam com o estilo, então a gente pede para o local retirar. Quando o cliente deseja, né, diminuir custos e quer adaptar esses móveis, aí a gente já leva o cliente a entender que o estilo que ele vai escolher tem que combinar com o local e com o que o local está oferecendo. Porque senão fica muito diferente. Sim, assim, sim. não, Eu não acho tem também uma assim, leitura. por exemplo, quando é na casa de um cliente, eu acho que vale muito a pena usar o que tem na casa. Porque aí eu acho que remete, vale, porque remete a à história de identidade ali, família, isso. são coisas importantes que têm um valor sentimental. Eu acho que aí combina muito. Mas essa questão de traçar primeiro, eu acho que vale muito a pena, porque aí você já prepara o cliente, você já traz para ele as informações. E uma coisa assim... E casa, como ela estava falando, fazer e aproveitar o que é de casa, nem todo cliente que faz em casa gosta de aproveitar o que está em casa. Tem isso também. Tem isso também. Quando faz em casa, que ele tem um acervo, que a gente fez recentemente numa casa, num jardim da casa, que era um verdadeiro espaço de festa, né, vou dizer assim, foi fácil, porque além do acervo que tem pessoal, tem facilidade, né, de ter essa integração, de ter uma releitura da casa. Era um ambiente contemporâneo, com uma mistura, uma pegada clássica muito grande. Mas eu já estive trabalhando em casas, né, casa de praia e tudo mais, e a cliente falou assim, quero que tire tudo daqui, quero que você faça uma nova sala para mim. Então a gente leva todo o mobiliário, estuda principalmente se é uma casa de praia, elementos que a gente tenha que fique bonito, mas que não fique com tanta casa de praia, mas que também dê uma cara de aniversário, que eram 15 anos, né? Equilibrar, manter a história da casa, não transformar tanto a casa, mas também dar uma cara de festa. E do lugar, tentar trazer esse equilíbrio de escolhas, de estilo que combinem com esses móveis ou que se adaptem a ele. Aí entra a história do estilo contemporâneo, que aceita uma diversidade maior de elementos, couro, metal, veludo, né? E lustre de cristal, prataria e madeira. Então, por isso que eu acho que o contemporâneo hoje está muito em alto. Como que funciona esse lance assim? Por exemplo, você tem um local, aí, por exemplo, tem esse lance dos móveis, beleza, mas assim, você faz algum tipo de planta? Como é que é esse lance de você montar a festa da pessoa? Porque a gente que não entende, a gente, tipo assim, a gente não tem essa dimensão, assim, como que eu vai tô mais precisar? acostumada a lidar, mas explico pra ele. Como que é essas coisas? E aí junta essa pergunta de Felipe, como lidar com o orçamento? Como que você lida com o orçamento do cliente? Como que isso é preparado? Existe uma coisa que eu sempre falo nas minhas primeiras entrevistas com o meu cliente. Existe a expectativa versus realidade. Exatamente. Né? Então, o cliente, no primeiro instante, olha tudo, acha tudo lindo, quer tudo, mas ele não tem noção alguma do orçamento. E existe o cliente que já vem tenso. Você tem uma média de valor? A primeira coisa que eu pergunto é o estilo. Uma média para me passar? Eu falei, calma, relaxa. Primeiro a gente precisa entender. Vamos conversar. Vem cá, filho, vem cá, sai daqui. Primeiro vamos conversar. Eu costumo sempre falar também que eu não trabalho com preço, eu trabalho com valor. Qual é o valor que você dá para o seu sonho? Então, assim, vamos valorizar cada referência que você vai me entregar. A gente vai se ajustar à sua planilha de custo. Em relação ao espaço, que é a primeira pergunta, só para não me perder, é a questão do orçamento, assim, para ser feito, eu preciso de fato fazer um rascunho. Antes do cliente fechar um contrato, eu só faço o rascunho. Eu desenho, a maioria dos lugares aqui em Campos eu já trabalhei. Então, eu tenho essa noção do que já você planta usa. baixa, vazia. Então, eu faço um rascunho, né? Na verdade, para eu adquirir essas plantas baixas, eu tive uma maratona com a minha arquiteta de festa. E aí a gente foi fazendo edições em todos esses lugares que eu mais trabalhava, exatamente para poder oferecer para o cliente um projeto, uma planta baixa, que ele já começasse a sentir o sonho dele, a visualizar. Então, muito primeiro importante, faço, porque o cliente, quando ele porque não chega, entende, ela fala a pessoa assim, não entende, como né? que vai ficar essa Aonde cadeira, em fica que lá? lugar, Porque vai fica ficar... medidor, Porque, tipo assim, a pessoa vai ter que 100% confiar em você, ver o que você tá vendo. E a gente às vezes nem vê o que é. Não, sabe? e também facilita para todos os outros profissionais que vão trabalhar. O pessoal da estrutura, pessoal de iluminação, pessoal do buffet. Sim. O fluxograma da festa é super importante para todos os profissionais. Sim. Não adianta eu achatar a festa, entulhar de móveis, vender para o cliente, que o cliente às vezes quer tudo, mas a gente fala, olha, não precisa
precisa ter tudo, vamos ter o equilíbrio das coisas. E aí, ter um espaço onde você circula como profissional de foto e filmagem, porque além do número de Isso é convidados, muito importante. ainda tem quantos garçons vão trabalhar? Quantas pessoas da equipe de foto e Porque filmagem? Cerimonial. às vezes a galera tá ali, a equipe de garçom circula ali na frente da mesa de bolo e a gente tá tirando foto ali. Porque não tem espaço para ele passar. Ou às Não foi vezes pensado. a mesa de bolo bota uma mesa perto da mesa de bolo e não tem aquele espaço pra gente tirar Também, foto. eu sempre, como eu trabalhei com buffet há muitos anos, eu tinha muito isso. Eu via, quando eu parei de trabalhar com buffet, eu fiquei 1 ano e meio fazendo ainda cerimonial. E eu decorava. Então, uma das primeiras coisas que eu ouvi os garçons que chegavam e falavam, até que enfim que a gente vai ter lugar para passar e não precisa ficar apertado ou não precisa ficar empurrando, a pessoa está sentada e empurrar a pessoa. Então, eu já tinha essa visão por ter tido ter feito todas as outras profissões. Legal. Mas que envolve nessa parte da logística. Mas eu acho interessante que depois que o cliente fecha o contrato, aí eu ofereço a planta baixa. Mas antes disso, só o desenho. Porque só o desenho para o cliente, ele já consegue ele já visualizar pegou. um pouco. E aí, às vezes, o cliente não volta nem para te dizer que não vai fechar com você. E Não aproveita volta nem... a planta baixa. Isso todo mundo passa por ele. Já está ali com o rascunho, já está com todas as ideias. É óbvio que eu não tenho nenhum... Eu não sou profissional que fico guardando nada para mim. Se eu tiver que colocar todo o sonho do cliente ali, explicar tudo que eu poderia oferecer, eu vou fazer. Eu não fico aprendendo nada, porque depois eu não sei se vai fechar ou não comigo. Por quê? Eu aprendi que o que está dentro da gente é uma essência. Essa essência é nossa, Deus deu para cada um. Né? Nós somos indivíduos, então somos individuais. Então eu tenho uma essência, eu sei como vai ser a minha entrega, eu sei o que eu posso colocar ali, o que eu vou estar fazendo ali com a minha equipe. Se der de errado, o que você vai fazer de plano B? Exatamente. A experiência conta muito nos erros, nas situações recorrentes, porque imprevistos recorrentes acontecem. Eu tenho uma situação com você, que eu fiquei assim, impressionado com o seu trabalho. Foi um casamento, choveu muito. Chuva é sempre difícil. Mano, eu nunca vi chovendo tanto daquele jeito. Era raio, foi uma tempestade mesmo. E, cara, isso foi, tipo assim, 30 minutos antes da festa. Antes da cerimônia. Antes da cerimônia, 30 minutos. A galera já tava chegando, os convidados chegando, e caiu essa chuva, todo mundo ficou preso lá embaixo do lugar da festa lá. Cara, e como choveu muito, não tinha o que fazer. Chuva de vento, ainda Chuva por cima, de vento, a água entrou embaixo da tenda e molhou o lugar onde seria a cerimônia, porque a gente já tava no plano B. Onde seria a cerimônia, molhou as cadeiras, molhou tudo. Todos os assentos da cadeira foram molhados, da tenda de apoio. As cadeiras de medalhão que os pais iam sentar e alguns avós também molharam os assentos, porque a chuva entrou muito rápido, a chuva de vento foi muito rápido. Foi muito rápido. E assim, o carpete do caminho, ele não encharcou, ele molhou a lateral, porque também uma parte da onde estavam as mesas convidadas molhou. E aí a gente ficava lá. Faz aqui no lugar original, tira essas cadeiras que molharam, tira os assentos todos, mantém as cadeiras normais, que aí a gente começou, toda a nossa equipe, mais a equipe do cerimonial, começou a secar as cadeiras, né? E a gente foi contando o pessoal do local, que é do espaço, começou a puxar água também. A chuva foi de 30 minutos, mas parecia uma eternidade. Logo depois a chuva cessou, a noiva não ficou sabendo de nada, ela estava... Isso é muito importante. Cara, ela estava numa suíte. E ela estava se arrumando no mesmo lugar. No mesmo local, mas ainda bem que era assim, não tinha visão de onde ia ser. Nós já estávamos no plano B de chuva, porque eu não arrisco. Se tem algum risco de chuva, vamos ter. Só que a gente nunca sabe que intensidade essa chuva vem. Tem pé, força da natureza. Nesse dia eu cheguei assim, eu falei assim, meu pai... Quando eu cheguei no lugar onde estava sendo a cerimônia, ia ser a cerimônia e a festa, eu cheguei assim, meu pai, como que a gente vai casar esse pessoal? Como que a gente vai casar? Eu assim, a gente foi pra pista de dança, aí depois da pista de dança ia ficar escuro, aí a gente volta pro lugar original. Eu sei que eu fui ali, vi o que estava acontecendo e saí pra fazer uma outra coisa que eu não tô lembrando agora. Mas assim, isso foi em 15 minutos, eu acho, no máximo, que eu fiz essa... Fui lá, vi, meu Deus do céu, como é que vai ser. Fui lá. Quando eu voltei, mano, não parecia que tinha acontecido nada. Nada. Tava tudo perfeito, a equipe ali, eu não sei como a gente juntou fizeram. Forças, aí... Parecia que, tipo assim... Uma coisa interessante, quando a gente está trabalhando em áreas abertas, que a gente só tem a cobertura do teto, mas a área toda em volta é aberta, a gente tem assim uma possibilidade pequena de chuva, eu já fico tensa devido a essa experiência que eu tive. Eu fico tensa. E assim,
na hora, você tem que ser muito rápida no seu raciocínio, tem que pedir muita direção de Deus do que fazer. Você no primeiro, você não tem tempo pra pensar, não, tem e as que agir. pessoas, assim, eu achei engraçado que eu sou uma pessoa falsa calma, porque eu sou agitada. E eu tenho, durante a minha montagem, eu tenho os meus processos. Então, eu tenho o dia que chega o mobiliário, eles vão com o mapa, então eles já sabem mais ou menos onde fica, mas sou eu que coordeno a simetria. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, então eu vejo os detalhes. E eu tenho uma equipe muito antenada, graças a Deus. Aí o que acontece? No dia que a gente está naquela receber a confeitaria, receber a floricultura, afinação de luz, horário para ser entregue, para o fotógrafo de filmagem. Então, eu tenho na minha equipe os setores. Cada um tem uma função. Então, eu dou um horário para eles finalizarem. Tal hora eu quero isso aqui pronto, tal hora eu quero isso aqui pronto. Então, a gente já tem essa divisão de tarefas para poder a coisa funcionar. Isso ajuda bastante, uma estratégia que eu vim vendo, né, estudando ao longo do tempo, porque o meu maior medo era chegar, de repente, convidado e a festa não está pronta. Eu tinha pesadelo com isso, muitas das vezes. E aí, eu falava assim, não é possível. Então, eu sempre fico até o final. E aí, depois dessa experiência que a gente teve, foi engraçado, porque nesse dia especificamente, eu falei assim, olha, a gente vai ficar aqui até a cerimônia acontecer, porque essa chuva vem e não vem, e estava o tempo muito fechado e não via. E aí, aconteceu esse dilúvio todo, a gente consertou tudo com a equipe do cerimonial, que foi fundamental, a gente conversar muito. Eu e a cerimonialista no dia conversamos bastante do que fazer, como fazer. A gente tinha, assim, a gente não podia frustrar o sonho da noiva. Sim. O noivo estava super de boa, tranquilo, aquele monte de padrinho lá na fila, lá dentro, guardadinho, porque a gente também não podia ter interferências de gente falando com a gente. E aí todo mundo se ajudou, o pessoal da iluminação teve que tirar a iluminação, fiação, para não comprometer, e depois uma parte do som não funcionava. Aí depois a outra parte, um som de muito boa qualidade. Então a parte do som que funcionou já era muito boa, então a gente conseguiu realizar o evento com aquele som. E a gente se ajudou. Então a gente conversava muito, porque não adianta eu chegar e falar assim, eu quero desse jeito, vamos fazer desse jeito. Nessa hora é bom que a gente converse, porque tem um sonho a ser realizado e da forma que a gente tem em mãos para fazer. E é isso, assim, a equipe fala muito também no dia do casamento. Às vezes as pessoas elas não entendem isso, porque a gente frisa muito em relação à equipe, frisa muito a relação com o evento não é meu do decorador, o evento é do cliente, que todos têm que estar com o mesmo pensamento, todo mundo tem que estar com o mesmo objetivo, é fazer acontecer. Né? E eu falo que essa experiência de eventos, não só dos perrengues, da coisa que dá certo, que não dá, mas a experiência contínua de você estar sempre fazendo em diversos lugares, de diversas situações, passando sim por situações difíceis, faz com que, e eles são sempre recorrentes. Os mesmos problemas, não pensa que você já passou por ele, que você não vai passar de novo, porque quando você menos espera, você passa de novo. Mas você já passa de forma diferente. A diferença é como você vai realizar, desenrolar essa situação. Então, se você é uma pessoa inexperiente, que de repente é afobada, então Deus me deu uma tranquilidade que nem eu mesma me conhecia, a ponto do pessoal que me conhece, que eu chamo os meus meninos, né, de lindinho, eles me chamam de titia, chegar pra mim e falar assim, titia, vocês deram um Rivotril pra titia, alguma coisa? Porque eu nunca vi titia tão calma. Ainda mais numa situação dessa. Eu falei assim, aí eu falei assim, não, querido, o meu Rivotril é o Espírito Santo, entendeu? Porque a gente tem que pedir muita luz divina. Porque nessa hora fica nervoso, não tem como. É lógico que depois a gente explicou à noiva por que a gente teve que tirar os assentos das cadeiras, quando tudo acabou, por que a gente, né, não pôde fazer com as cadeiras mais acolchoadas, porque não tinha como as pessoas sentarem no molhado, mas aconteceu a cerimônia, o som funcionou, o sol apareceu. Nada. Como tem outra experiência de chuva, pode falar ainda? Pode. Teve outra experiência de que chove, não chove, engraçado, no mesmo lugar, né? Toda vez que eu vou nesse lugar, o funcionário e começa sempre a assim, vir uma nuvem assim pesada, e eu não tô acreditando, Deus, é muita promoção. E o último que eu fiz agora, teve essa nuvem, tinha um risco de chuva de 60% na véspera, no dia 20%, e depois não choveu, hora nenhuma. E aí eles mexem comigo, não, a senhora traz chuva, né? Eu falei, para chuva de bênção. E aí tivemos uma experiência que, quando a gente fala que o sonho também, a gente prioriza muito o sonho e valorizar, né? O valor que a gente dá a esse sonho não está ligado literalmente ao custo que é o evento, embora seja uma tarefa difícil alinhar custo com expectativa e realidade, mas é uma coisa que com o tempo a gente vai desenvolvendo e até chegando ao denominador comum. Nesse dia, essa noiva não tinha o pai, então o sogro era a pessoa que, além de ser o provedor de todo o evento junto com o noivo,
era a pessoa que tinha um carinho muito especial por ela e conhecia o sonho dos dois. Um casal muito especial, muito, muito joia. E o sonho dela era casar nesse lugar e nesse cenário, né, área externa. E a gente tinha uma pequena previsão de chuva. Devido à minha outra experiência ruim, eu falei, olha, nós vamos montar, mas nós vamos ficar aqui no local. Só que eu não posso atrasar o casamento, não posso atrasar o pessoal da foto filmagem. E aí, até um determinado horário, eu posso esperar a nossa decisão, se vamos mudar ou não vamos mudar. E as nuvens se aproximando. E a gente assim, meu Deus, será que vamos passar tudo de novo? E pedindo a Deus. Aí chegou um momento que começou a pingar. Um pingado assim, bem leve, que deu tempo da gente fazer o quê? Tirar as cadeiras estofadas, tirar o aparador da cerimônia. O pessoal do som levou o som lá para baixo de uma cobertura, que tinha uma área coberta que daria para a gente realizar a cerimônia. E nós tínhamos mais carpetes, então a gente fez uma outra faixa, não tiramos o carpete desse caminho. E aí a gente deixou uma parte das cadeiras, a gente não levou todas as cadeiras. E aí minha equipe depois foi só recolhendo os assentos. Colocamos todo o cenário, fizemos. E isso não tinha chegado ainda convidado, só padrinho. E aí fizemos todo um cenário. Coloca som, orquestra, testa som, tudo mais. Daqui a pouco, esse tempo de pinga-pinga para. Aí a nuvem vai se afastando. E aí eu cheguei para minha equipe, fora assim, da presença do sogro dela, né, do pai do noivo, e chamei minha equipe para perto onde ia ser a cerimônia e falei assim, gente, olha só. É o seguinte, já limpou bastante o céu, vai estar faltando uns 15 minutos para a cerimônia. Dá tempo. Eu acho que a gente vai mudar essa cerimônia de novo, porque eu não podia levar o pergolado. Então o pergolado já estava com a decoração de flor, né? E a gente ainda levou os cachepôs de flor também lá pro caminho. Nossa. Eu falei, olha, eu vou conversar com alguém para me atestar, né, o meu desafio. E eu vou conversar com o pai, né, do noivo, e se ele concordar comigo e ele ter uma pessoa que assine embaixo, a gente vai voltar com toda a cerimônia para cá. E a minha equipe prontamente, não, vamos sim. Por isso, porque a gente está aqui para realizar um sonho. E aí a gente conversando, ele já estava vindo ao meu encontro para falar a mesma coisa comigo, porque de lá da suíte, a noiva estava vendo a nossa movimentação, de onde a gente estava tirando as coisas e tal. E por que a gente estava tirando e alguém teve que falar, não, porque tem um risco de chuva e tudo mais. E aí quando o pai do noivo veio falar comigo, quando eu fui começar a falar o negócio, ele também começou junto. Aí ele, não pode falar. Eu falei assim, eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha da gente arriscar, voltar com a cerimônia para o local onde eles queriam. Pois é, minha filha, eu ia falar exatamente isso com você. Por que a gente não arrisca? Vai dar certo, olha, já limpou o céu. Aí vou eu lá conversar com o pessoal do som, que é parceiro para isso. É verdade. Para todas as horas. Aí fui conversar com o pessoal do som, do parceiro. Um bom parceiro não diz não, né? Um bom parceiro não diz não. Aí eu falei, gente, é o seguinte, a titia vai precisar mudar o som pro lugar, entendeu? Vai montar esse som de novo. Aí ele olhou pra minha cara, tem jeito, né, titia? Vambora. Aí nós estamos aqui para realizar sonho. E aí a gente foi para lá, então todo mundo de novo foi lá colocar os cachepôzinhos no lugar, colocamos as cadeiras no lugar, voltamos com o aparador as cadeiras. A cerimônia foi linda. Eu fiquei mais um tempo para poder registrar o que aconteceu. Aí registramos. Fez muita diferença. E pra noiva faz muita diferença. Porque e ela super agradeceu. Né? A gente não tem noção, às vezes até eu mesma me surpreendo, né? O quanto que cada detalhe é importante para elas. A gente não tem essa noção. A gente olha assim, eu já tive noivas que a escolha do doce é importante, um detalhe de decoração que às vezes a própria mãe ou uma amiga que acompanha fala assim, gente, mas por que você está prestando atenção nisso? Eu acho que o nosso maior desafio por a gente fazer muitos casamentos é não deixar cair passar essas pequenas coisas que são importantes para ela. Sem contar que a gente não pode nunca se acomodar. Sim. Né? O tempo vai passar e você acomodar ou fazer aquilo por fazer. Quando eu tomei a decisão de parar com o buffet, foi exatamente, eu tinha que fazer uma escolha, parar alguma coisa. Porque eu trabalhava mais de 24 horas no fim de semana, eu já não sabia o que era ter a minha família no fim de semana. Minha semana era muito intensa, eu tinha o restaurante, já não estava dando tanta assistência ao restaurante, mas havia uma necessidade da minha presença lá. E
tinha parte da criação e mais todas as planilhas, porque eu trabalhava sozinha. Então, na não verdade, tinha ajuda. o buffet, o restaurante originou o buffet e o buffet originou a decoração e depois a decoração imperou sobre tudo. Exatamente, por causa da escolha. Então eu falei assim, bem, se eu tenho uma escolha para ser feita, a minha escolha vai ser a decoração, que era o meu processo criativo, a coisa que brilha nos meus olhos. Isso que eu ia era te algo perguntar, que eu tinha muito. de onde vem a sua inspiração, de onde vem a criatividade? Você para em algum tempo e fala assim, eu vou buscar, ou a coisa vem para você naturalmente, tem um ponto específico que você passa assim, eu sei que todo decorador, né, nada mais é do que uma pessoa que realmente gosta do belo, mas você busca em algum lugar ou isso vem para você naturalmente, vem uma ideia, você olha uma vitrine, abre um livro, como é que é isso aí? Antigamente, quando a gente começou, não tinha internet, então a gente não tinha fonte de pesquisa, a nossa fonte de pesquisa era revista. Então, até o ano passado, eu guardava todas as minhas revistas desses 21 anos. E aí a minha filha falou assim, mãe, hoje tem internet, hoje você quer qualquer coisa, você vai na internet, você acha. Vamos nos desfazer, a gente está precisando desocupar esse espaço. Então aquele apego, né? Eu confesso que ao jogar quase todas elas fora, eu deixei assim, uma de cada... Eram revistas de decoração específicas. Revistas, na época eram revistas que, assim, Manequim Noiva, Vogue Noiva, era uma revista completa para noiva, do vestido, da escolha do acessório, sim. Um depoimento de um cerimonialista, era pouquíssima decoração, mas o que tinha já era de muito bom gosto, dava para você tirar algum, sabe, você tinha algum insight. Então, eu guardava por isso. E eu me lembro que foi difícil desapegar, mas quando eu fui jogando fora, eu não quis ver indo pro lixo. Eu só guardei, tirei uma de cada tipo que eu tinha, para quando eu fosse ministrar os meus cursos, né, que eu já ministrei cursos de decoração, eu pudesse falar de como tudo começou. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada e muito determinada e não muito contente só com aquilo que estava diante de mim. Eu sempre quis ir além do meu tempo. Então eu pesquisava. Todas as minhas viagens viravam pesquisas. Eu sempre escolhia os meus lugares de viagem de família, que eu tirava quando eu tirava férias, né? Em janeiro, não só na praia, em lugares refrescantes, mas também em lugares onde eu pudesse colher algum ambiente, onde eu pudesse olhar algumas coisas, que pudesse inspirar alguns dos meus projetos. Muitas das vezes, quando era o momento de descanso de todo mundo, eu estava ali bebendo, estudando, pesquisando. Quando veio a internet, quando veio o Instagram, quando veio todas essas fontes de pesquisa online, foi muito mais fácil, porque aí a gente começou a seguir algumas referências. Hoje eu não sigo só referências de decoradores. A decoração em si, ela tem um leque muito mais abrangente. Então, para mim, tudo é importante. Eu vou a um restaurante, seja no meu dia a dia, tenho uma pesquisa, uma fonte de pesquisa, tudo me inspira, né? Um filme, alguma outra coisa que eu procuro ver coisas que, de fato, estão ligadas à minha profissão. Porque eu respiro isso, então, não é 24 horas, mas eu respiro isso, então eu gosto muito. E aí eu comecei a seguir diversos profissionais na área de design de interior, decoração de casamento. Porque tudo vem para agregar. Paisagista, tudo vem para agregar. Paisagista, fotógrafo, filmadores, cerimonialistas, pessoas de convite, parte de identidade visual, gente de design, de pista, de dança. Então, hoje você tem muita coisa que envolve. Um casamento envolve mais de 20 profissionais. Então, eu comecei a seguir todos. Pessoas da confeitaria, pessoas de buffet. Porque quando eu entrava em cada uma daquelas contas do Instagram, eu conseguia, eles tinham um olhar que o outro não tinha. Às vezes no mesmo evento, não tem aquela ficha técnica, eu entrava em todos os profissionais daquela ficha técnica. Então, quem fez a mesa posta, quem fez o convite, quem fez a foto, quem fez a filmagem, quem fez tudo, não só ligado à minha área. E aí eu começava a ver que cada um tinha um olhar diferente dentro do mesmo evento. Então aquilo me ajudava, algo que aquela sensibilidade de um não era a sensibilidade do outro. Então isso me fez crescer muito nas minhas pesquisas. Minhas fontes de pesquisa são especificamente hoje o Instagram, né? Todos os dias eu faço pesquisa. Todos os dias, em horários diferentes, porque minha agenda começou a ficar muito apertada em relação aos atendimentos, visitas técnicas, e o processo criativo também leva tempo, e às vezes o cliente não entende, mas para cada cliente é um caso, e o fato de você não querer fazer diferente, não querer fazer igual, querer fazer diferente, o fato da nossa cidade ser uma cidade onde todo mundo se conhece, onde mesmo alguns morando fora, mas o grupo de amigos, de convidados são os mesmos, e às vezes não só no mesmo lugar, mas também tem essa questão de poder apresentar algo diferente. Família, então, quando você faz de irmão, de primo, você tem que ter mais cuidado ainda. Que não seja muito igual. Às vezes tem gente que nem se importa se for parecido. A gente que eu acho que pode oferecer o melhor, já que é o acervo da gente.
Eu não dependo de alugar nada de ninguém. Um dos motivos de eu ter até aberto esse braço da minha empresa, que a gente ficou só com a decoração, tive que abrir mão do buffet para ter mais tempo de família e ter mais tempo também para criação, porque tudo foi virando tendência, foi o fato da gente ter se lançado no mercado também de locação. Isso, é então, muito legal. aos 9 anos a gente já faz a locação e a gente não faz locação só campus. Na verdade, campus é o lugar que eu menos alugo material. Eu alugo muito mais para fora, para outros decoradores de fora da região, né, norte e noroeste. E a gente tem ido agora em Minas. Isso é muito interessante, porque aqui nós temos essa cultura, né, do decorador ter, né, Rosilé? Então tem um acervo muito vasto. E em muitos lugares fora daqui não é o que acontece, né? Lá fora não. O São decorador faz só de locação. Só de locação. O decorador somente pensante fazer o projeto e criativo. e E aí ele loca tudo. Por isso que quando você olha muitos Instagrams que você vê a ficha técnica, você vai observa ver que a tem subdivisão. locação Mesa de móvel, posta, é isso aí. mobiliário, depois aí você vem lá lustres. É tudo muito separado. Nós aqui, então, somos privilegiados, né? Porque temos um vasto acervo à disposição. Olha, eu vou te falar, e a dificuldade de você ter, porque é tudo longe, encarece para o cliente o transporte, e o medo de não chegar daquilo que você vê, porque na fotografia tem muito tratamento. Então, daquilo que você chegar, de repente, algo para você, que não é aquilo que estava na sua expectativa nem do cliente, é uma responsabilidade muito grande. Então, é por isso que eu sempre quis ter o acervo 100%, trabalhar com o meu acervo, porque eu sabia o cuidado, a forma como ia chegar, o armazenamento adequado e também ia estar comigo a hora que eu quisesse. Imagine eu montar um projeto de 1 ano de diferença e daqui a pouco eu quero aquilo, vou alugar e não tem. Não tem. Aí, entendeu? E você promete para o cliente. Então, o meu orçamento é totalmente detalhado. As pessoas recebem foto de tudo que elas vão ter no dia. Elas já começam a ter uma visão de como vai ser. Tem cliente que é mais visual, então ele precisa realmente da planta baixa. Tem cliente que gosta de participar. Por isso que eu falo assim, não me incomoda se o meu cliente chegar lá e quiser acompanhar a montagem, se ele quiser, arrumando no local, ir lá, se ele quiser dar opinião. Porque já houve um entrosamento entre as partes, já tem uma relação de confiança. É mais assim, querer participar mesmo, sabe? Não é se compartilhar, né? Compartilhar o momento. Aquilo ali para eles junto. É importante. Então eu gosto muito. Eu falo de falsidade, não, gosto mesmo. Olha, estou visitando, estou adorando. Eu gosto porque eu acho que traz mais pessoalidade, entendeu? E eu acho que eles, quando depois... Fico assim, eu acho que é tão pouco tempo que é importante que eles vivam todos esses processos. E se acompanhar, se tem oportunidade, com certeza, vale muito a pena. Eu acho que é isso. Foi maravilhoso! Muito bom, Rosilé, muito obrigada por compartilhar tanta experiência. Sempre aprendo muito com ela. A gente vê o seu carinho conosco, com cada cliente. Isso é muito bom, eu sempre falo pra você. Obrigada por tudo, obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que todos vão amar ouvir esse podcast, que assim, era um desejo nosso desde o início, né? Ter um decorador para poder conversar com vocês, explicar e partilhar. Os processos. E é não isso só aí. as alegrias, os perrengues, mas também os processos. Mais uma vez, obrigada, Criativa, obrigada que faz nossas canequinhas lindas. Adorei, olha. Muito obrigada. A fotinha, surpresa. Obrigada ao Potenza, por que nos receberam aqui. E com festas lindas, inclusive Potenza, quando reinaugurou, fiz o primeiro casamento Olha aqui. Só, tá vendo? Tem muita história, então é muito importante a gente estar aqui hoje fazendo esse podcast, né, comigo. E eu quero agradecer também a Carol, né, e que realmente recebeu a gente com muito carinho. Sim, e gente, olha, muito obrigada. Muito obrigada, beijo. Querida. Gente, Rose. Obrigada. Sucesso. Curtam bastante. Contratem antes, gente, com muita antecedência, porque eles não têm também agenda. Assim como eu também não tenho, eles também não têm, porque o serviço de excelência é assim. Graças a Deus. Isso aí. Um beijo grande. Beijo. Gente.